Nós vamos falar sobre a importância da missão. Quando a missão, ela vale mais do que a própria vida. Existem missões de diversos tipos de importância. Missões que são missões que você pode deixar para depois, e isso a gente já está acostumado demais, não é mesmo? Coisas que a gente vive procrastinando, né? Deixa para a última hora, e às vezes a gente faz até com atraso. E tem coisas que ainda estão por fazer, que quando a gente voltar para casa, a gente tem coisa ainda para fazer, que a gente empurrou com a barriga, veio para a igreja, né? E se puder a gente empurra para a segunda, empurra para a terça, empurra para a quarta-feira. Existem missões que exigem maior atenção de nós, mas existem missões que são tão importantes, tão relevantes, que elas valem mais do que a nossa própria vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, e essa é uma palavra do apóstolo Paulo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, querido. Senhor, muito obrigado, ó Pai. É um privilégio para nós podermos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, compartilhar a Tua Palavra, aprender com a Tua Palavra, praticar a Tua Palavra. Por isso, Senhor, queremos nessa noite a iluminação do Teu Santo Espírito, é o desejo do nosso coração, para que a gente possa entender, compreender e praticar, para que somente então a gente possa frutificar pela Tua Palavra, Senhor. Que eu não seja, ó Pai, outra coisa a não ser um instrumento do Senhor. Que não seja a minha voz, mas a voz do Teu Santo Espírito. Que possamos, ó Pai, ao sermos confrontados com a Tua Palavra, sermos também, ó Pai, ministrados, Senhor, e transformados por ela. Que possamos sair daqui, Senhor, não conforme entramos, mas possamos sair diferentes. Possamos sair, Senhor, de forma a nos empenhar nesse compromisso de querer agradar o Senhor e cumprir com a nossa missão, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei quantos aqui nessa noite já tiveram a experiência de receber uma grande missão. Quantos aqui já tiveram uma experiência de alguém virar para você e falar assim, olha, eu tenho uma grande missão para você. Ela pode ser até difícil, mas você é o cara, você é a pessoa que eu preciso para executar essa missão. Sabe, toda missão ela possui características próprias. E as grandes missões, elas possuem características muito peculiares. Toda grande missão, ela é um privilégio pessoal para aquele que a recebe. Porque se alguém te dá uma missão, se alguém te confia uma missão, é porque essa pessoa viu em você alguém especial. Alguém que tem a capacidade de cumprir essa missão. E isso é um privilégio pessoal. Toda grande missão, ela possui a característica do alto grau de confiabilidade. A gente não entrega missões que só adultos podem exercer para uma criança. A gente jamais pediria para uma criança mexer numa parte elétrica. E eu espero que vocês também nunca peçam para o seu pastor, porque eu morro de medo de levar choque. Mas a gente confia essas missões para pessoas que são capacitadas. E isso exige um alto grau de confiabilidade. Quem te confia uma missão é porque está confiando que você vai executar essa missão. E isso gera na pessoa o quê? Uma grande expectativa quanto ao cumprimento dessa missão. Quem te estabelece, quem te confia uma missão, tem essa expectativa de que você vai apresentar essa missão.
E essa missão, ela exige uma apresentação de resultado. Essa missão, ela exige uma prestação de contas. Portanto, toda grande missão, e aqui a gente fala da grande missão, a gente fala de privilégio, a gente fala de confiabilidade, a gente fala sobre expectativa, a gente também fala sobre prestação de contas ou de resultados. Na nossa caminhada cristã, queridos, a gente recebe duas coisas. Uma, o privilégio de ser resgatado por Deus. A gente estava num mundo perdidão, vamos dizer assim. A gente vivia para a gente mesmo, a gente andava conforme nossos próprios caminhos. Como diz a palavra de Deus, cada um seguia conforme o seu caminho. Andávamos desgarrados como ovelhas. Mas então aprove ao Senhor enviar Jesus Cristo, fazer cair sobre Ele os nossos pecados, para o resgate das nossas vidas. Então, nesse encontro com Jesus, nós recebemos duas coisas. O primeiro, o privilégio de sermos resgatados por Jesus. E, ao mesmo tempo, uma grande missão. Uma missão com as mesmas características e atribuições das características que eu mencionei anteriormente. Recebe a pessoa que é resgatada por Cristo, ela recebe a missão de continuar o ministério que Cristo iniciou aqui no seu ministério terreno. De pregar o evangelho das boas novas, de pregar o evangelho da graça e da misericórdia de Deus, pregar o evangelho da graça, misericórdia e da salvação que só existe por meio de Jesus Cristo. Isso em relação às pessoas que, como nós, estávamos perdidos, essas pessoas que ainda continuam perdidas. E com o mesmo objetivo pelo qual nós fomos alcançados, de resgatar a vida daqueles que estão sob o jugo, sob a escravidão do pecado. E na Bíblia, queridos, ela registra diversas pessoas, diversos encontros com Jesus, encontros que foram marcados pela transformação, marcados pelo resgate, marcados pela confiabilidade da missão e marcados também pelo comprometimento da missão que Jesus confiou. E um dos maiores exemplos que a gente encontra está exatamente na pessoa quem declarou o que nós lemos em Atos 20, 24. No apóstolo Paulo. Ele é um dos maiores exemplos que nós encontramos da conversão de vida, de mudança de paradigma, de mudança de mentalidade, de mudança de ação, de mudança de condição, de pecador perdido para pecador redimido, de mudança de comportamento. Porque Paulo mudou completamente o comportamento, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus hábitos e aquilo que ele tinha como missão. E Paulo defendia que uma vida só, queridos, ou melhor, uma vida só possui valor. Ela só tem valor quando essa vida ela está alinhada com a missão de Deus. Quando essa vida está alinhada com a missão de Deus. Ele declarava que a sua vida não era o mais importante para si. O que ele tinha de mais importante não era a sua vida. O que Paulo possuía de mais importante, conforme ele declarou, era terminar a sua carreira. Era cumprir o ministério para o qual ele havia sido chamado e para o qual ele havia recebido de Jesus Cristo. Isso, queridos, essa pergunta do apóstolo Paulo nos leva a uma pergunta. Mas uma pergunta profunda, uma pergunta para a nossa reflexão. O que é mais valioso para nós? A nossa vida ou a missão que nós recebemos e que Deus nos confiou? O que tem sido mais importante para nós? Viver para nós mesmos ou viver para cumprir o propósito de Cristo em nós e através, por meio de nós. Por isso, nessa noite, queridos, eu queria apresentar a vocês
algumas conclusões. São verdades que nos levam a conclusões. Conclusões que nós deveríamos chegar quando verdadeiramente nós entendemos o real sentido da nossa missão. Quando nós entendemos qual é a nossa missão. E quando nós entendemos o significado dessa missão, a importância dessa missão que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos confiou. Em primeiro lugar, a primeira conclusão que nós chegamos é que quem vive para a missão não vive para si mesmo. Quem recebe a missão, quem entende a importância da missão, o significado da missão, a relevância dessa missão, ele não vive para si mesmo. Isso é o que Paulo declara logo no início desse versículo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Não que o apóstolo Paulo estivesse tão deprimido que... Não quer dizer que ele estava deprimido, que ele estava a ponto de entregar sua própria vida porque não estava satisfeito consigo, não. É porque existia algo muito mais importante do que a sua própria vida. É porque Paulo havia chegado à conclusão que a sua missão era mais importante do que a sua própria vida. E essa declaração, o apóstolo Paulo, ele revela uma profunda mudança de mentalidade. Essa mesma mentalidade que ele fala lá em Romanos, quando ele diz que é necessário haver uma metanoia, uma mudança de mente, para que não nos conformeis com esse século, esse mundo, mas transformai-vos pela mudança da vossa mente, ou seja, por essa metanoia, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12. Isso. Para vocês sejam capazes de experimentar a boa vontade e perfeita e agradável de Deus. Paulo, nesse momento e nessa declaração, ele revela que ele mesmo era o exemplo, estava se tornando o exemplo dessa mudança de mentalidade. Ele revela que ele havia passado por essa mudança de mentalidade. Paulo entendia que a missão estava acima deles, e que a missão está acima de nós mesmos, que a missão está acima das nossas vontades, a missão está acima dos nossos princípios, dos nossos valores. A nossa missão, a missão que Jesus nos confiou, está acima dos nossos desejos, está acima das nossas vontades. E, consequentemente, a mudança, ou melhor, a missão que Jesus nos confiou está acima de nós. Antes, queridos, Paulo não era uma pessoa comum. Paulo não era uma pessoa que, não tenho nada para fazer, vou abraçar essa missão, porque quem sabe eu me torne alguém e seja reconhecido na comunidade que está se formando, nessa comunidade cristã. Não, Paulo ele gozava de grande prestígio na sociedade judaica. Ele tinha um grande respeito pelos fariseus, ou melhor, ele gozava de grande respeito no meio dos fariseus. Paulo, ele exercia uma grande influência na sociedade judaica. Mas apesar disso tudo, queridos, somente quando ele teve o grande encontro com Cristo, somente quando Paulo conheceu a Jesus, foi que ele percebeu que a sua vida começava a fazer sentido. Que a sua vida havia encontrado o verdadeiro significado. Atos 9 vai nos trazer o relato, a narrativa de como foram os acontecimentos da conversão de Paulo. Paulo estava indo para Damasco com a missão olha só qual era a missão de Paulo, de procurar cada cristão, de prender os cristãos, de exterminar essa crença, essa comunidade que estava surgindo, que batia de frente com o que ele acreditava,
com que os judeus acreditavam, porque eles não viam Jesus Cristo como Messias, muito menos como Salvador. E então, no caminho para Damasco, Paulo tem um grande encontro com Jesus. E quando Paulo se encontra com Jesus, ele tem a sua vida transformada. A sua conversão. Paulo tem a sua mudança de vida. E ele por si mesmo, ele não perdeu por condições, por circunstâncias alheias à vontade dele, mas ele por si mesmo abandonou o seu status. Paulo abandonou a sua posição. Paulo abandonou até mesmo a sua segurança. A segurança que ele tinha na sociedade que ele vivia. Depois da conversão de Paulo, queridos, Paulo deixa tudo para abraçar a missão dele, que era anunciar Cristo como Messias, como ungido de Deus, como enviado por Deus, como Senhor e Salvador. Sabe, quem descobre o chamado de Deus, ele entende que o propósito vale mais do que a posição. O propósito de Deus vale mais do que qualquer posição que a gente pode alcançar, que a gente possa alcançar. Quem entende verdadeiramente o chamado de Deus, ele abre mão de viver no centro da sua própria vida. Porque ele entende que o mais importante é cumprir a sua missão. Essa missão ela passa a se tornar mais importante que a sua própria vida. Passa a se tornar mais importante do que a sua posição. Ele abre mão de estar no centro da sua vida. Ele não vive apenas para o dinheiro, ele não vive apenas por uma posição social, ele não vive apenas para o sucesso, ele não vive apenas para uma projeção profissional, ele não vive apenas para ter o prazer, para o seu momento de lazer, ele não vive apenas para a sua própria família, ele não vive apenas só para si. Mas quem entende que verdadeiramente o chamado de Deus, quem entende esse chamado e quem entende a missão de Deus, vive para o propósito de Deus. Vive para o que Deus quer, para o que Deus confiou, para o que Deus tem como expectativa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daquele a quem Ele confiou a missão. E por mais legítimos, queridos, que possam parecer os nossos objetivos, por mais legítimos que possam parecer, se eles não estiverem alinhados ao propósito de Deus, prestem bem atenção, ou a nossa motivação ela está equivocada, o nosso empenho e o desempenho vai ser sem relevância. Por mais objetivos que possam parecer. Ou temos uma motivação equivocada, ou temos um objetivo, um empenho sem significado, sem significância, sem relevância. São os planos de Deus que devem direcionar os nossos planos. Nossos planos precisam estar alinhados aos planos de Deus. É o propósito de Deus que precisa ser o centro da nossa motivação. A nossa motivação precisa estar alinhada à motivação e à expectativa de Deus. Os nossos objetivos precisam estar alinhados aos objetivos e aos propósitos de Deus. Porque uma vida em desacordo com o propósito de Deus, queridos, preste atenção nisso também. Uma vida em desacordo com os propósitos de Deus, ela pode até ser longa. Você pode viver 120 anos. Você pode viver 150 anos. Você pode ser a pessoa com mais tempo de vida na sua família, mas a sua vida nunca vai ter significado. A sua vida nunca será significativa, por mais longa que seja. E como nós temos lidado com a missão que Deus tem nos confiado? Qual é o grau de importância que nós temos dado para a missão que Deus me confiou e que Deus te confiou? Será que aquilo que nós estamos querendo, almejamos, que nós até lutamos, e não é de forma ilícita, é lícito lutarmos para nós termos, para nós fazermos, para nós desfrutarmos, mas será que tudo isso que nós temos, fazemos e desfrutando está se colocando ou no mesmo patamar ou acima
daquilo que Deus espera de nós? Nessa manhã a gente estava falando sobre a vida de Samuel. Ainda já chegamos até a parte da batalha dos hebreus, o povo de Israel com os filisteus, quando o povo perde a Arca da Aliança. E aí a gente estava vendo que, a gente estava entendendo que quando a gente coloca qualquer coisa no mesmo patamar de importância de Deus, isso para Deus significa como se nós estivéssemos substituindo Ele por qualquer outra coisa. Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando nós colocamos qualquer coisa no grau de importância, no pódio da nossa vida, você sabe o que é um pódio? É aquilo quando os vencedores de uma Olimpíada ou de uma prova têm o primeiro lugar, o Fórmula 1, né? Segundo lugar e terceiro lugar. Quando a gente bota qualquer coisa que está em segundo lugar em primeiro lugar, e esse primeiro lugar só pode ter o nosso Senhor, quando a gente coloca ali, a gente está substituindo o Senhor. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E quando a gente coloca isso, a gente vai de mal a pior. Não vou ficar discorrendo o que nós aprendemos pela manhã, mas eu quero te convidar para na semana que vem você estar com a gente aqui na nossa EBD. A gente estava aprendendo como ser e como fazer discípulo. E a gente está estudando exatamente isso na vida de Samuel, na vida do Eli, né, no que aconteceu, nos eventos que aconteceram nessa época. E nós aprendemos que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E será que a nossa vida tem sido longa, mas sem significado? Ou será que nós temos dado a devida importância para a missão que Deus nos confiou? Em segundo lugar, queridos, a segunda conclusão que nós chegamos é que quem vive para a missão, ele é capaz de enfrentar qualquer obstáculo. Ele é capaz de enfrentar qualquer sofrimento. Ele é capaz de enfrentar qualquer problema. Ele é capaz de pagar qualquer preço. Porque ele vive, porque ele entende qual é a missão dele. E ele entende a importância da sua missão. Após a conversão de Paulo, queridos, ele passou de perseguidor de cristãos para perseguido por amor a Cristo. Ele deixa de ser o perseguidor, de ser o caçador, para ser a caça. Qual é a pessoa que em sã consciência abriria mão? Isso estou dizendo humanamente falando, tá? Para qualquer coisa, para qualquer outro tipo de coisa humana, abriria mão de estar por cima, de ser o melhor, de ser aquele que comanda, de ser aquele que define o destino das pessoas, para ser aquele que está sendo perseguido, para aquele que terá o seu destino colocado na mão de outro ser humano. Paulo, ele abre mão disso. Porque em sua missão, Paulo sabia muito bem a importância. E na sua missão, e na sua jornada, Paulo, ele não enfrentou poucas coisas. Ele enfrentou perseguições, Paulo enfrentou prisões, Paulo enfrentou naufrágio, Paulo, ele foi capaz de enfrentar o sofrimento, Paulo enfrentou a rejeição do seu próprio povo. Paulo, mesmo assim, enfrentando todos esses problemas, ele foi capaz de pagar o preço e Paulo, mesmo assim, ele continuou. A vida de Paulo, o exemplo de Paulo, ele nos ensina que a missão sempre terá um custo. Toda grande missão sempre terá um custo. Jesus, certa vez, ele falou, isso está lá em Lucas 9, capítulo 23, que Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim. Isso nós entendemos que é se alguém quiser tornar discípulo de Jesus, se alguém quiser se tornar um seguidor próximo de Jesus, seguindo os mesmos passos de Jesus, Jesus fala: se alguém quer vir após mim, primeira coisa que precisa fazer é negar a si mesmo. E segundo, renunciar. Negar a si mesmo e tomar, negar a si mesmo, renunciar, e segundo, tomar a cada dia a sua própria cruz.
Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabia que grandes chamados exigem grandes renúncias. E Paulo estava disposto a pagar, e a pagar por esse preço, o preço da renúncia, o preço do chamado, o preço da missão. A pergunta que fica para nós hoje, queridos, não é se a missão vai ser fácil. Muitas vezes a gente pensa, quando a gente recebe uma missão, você fala assim, poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai tomar muito meu tempo? Será que vai me causar algum desconforto? Será que vai me tirar da minha zona de conforto? A pergunta que nós devemos fazer não é se a missão vai ser fácil. A pergunta que nós devemos fazer é que se vai valer a pena o cumprimento da missão. Tive alguns problemas técnicos aqui. A pergunta que nós precisamos fazer é se vai valer a pena o cumprimento da nossa missão. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabia que valia a pena. E o nosso chamado muitas vezes vai nos levar a algum tipo de avaliação. Vai nos levar a algum tipo de provação. E essas provações servem como avaliação na nossa vida. Atos 16, a Bíblia vai narrar um momento em que Paulo e Silas, porque estavam pregando o Evangelho, foram submetidos a esse tipo de provação, a esse tipo de avaliação. Eles estavam pregando o Evangelho. Atos 16, queridos. Versículo 22. Vai dizer que eles foram açoitados e depois foram presos. Primeiro, uma multidão se ajuntou contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles fossem açoitados. Depois disso, eles foram lançados na prisão. E o carcereiro havia recebido uma missão. Cuidado, eles são de alta periculosidade. Vigiem como se fosse sua própria vida. E aí, a gente vê que depois de ter dado essas ordens, lançou eles no cárcere interior, prendeu os pés deles aos troncos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuraram, ficaram se lamentando, ficaram questionando por que tinha abraçado essa missão, ficaram se lamuriando, dizendo que era pesado demais para eles, porque eles estavam sendo acusados como criminosos por um crime que eles não cometeram, porque eles estavam apenas anunciando e querendo o bem das pessoas, querendo ser veículo, ser instrumento do Senhor para resgatar a vida de outras pessoas. Eles não estavam se lamentando. A palavra de Deus diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas se encontravam orando e cantando hinos a Deus. Depois de machucados, depois de humilhados, depois de rejeitados, depois de incriminados, eles continuavam a sua missão, louvando e cantando hinos a Deus, porque a palavra de Deus diz que os outros presos os ouviam. Mesmo na prisão, eles continuavam no exercício da sua missão. E Paulo nos ensina que nem as correntes, elas são capazes de prender alguém que está vivendo o propósito de Deus. Nem mesmo o cárcere pode prender aquele que está vivendo, que está fazendo, que está executando, cumprindo o propósito de Deus. Eu falei hoje mais cedo que eu preciso adiantar o sermão. E eu falei hoje mais cedo que nesse mesmo momento existem pessoas no Oriente Médio, pessoas em países que a gente não poderia estar, pessoas que estão nesse momento pregando o Evangelho,
pregando o Evangelho em países onde a pregação do Evangelho de Cristo é algo que é considerado um crime. Nesse exato momento, existem pessoas, missionários que estão presos, missionários que estão sendo castigados, missionários que estão tendo as suas vidas ceifadas por amor ao Evangelho. Mas ainda assim, se você perguntar, ele vai dizer que vale a pena cumprir a missão do Senhor. Quem vive para a missão não vive para si mesmo. E quem vive para a missão não para por causa do sofrimento e por causa da dor. O que é que tem impedido a mim e a você de executar a missão que Deus nos confiou? Hoje, graças a Deus, nós vivemos num país em que nós ainda temos a liberdade para pregar o Evangelho. Nós vivemos uma sociedade que nós ainda temos como esse privilégio, como eu falei aqui anteriormente, de abrir a palavra de Deus, de andar com a palavra de Deus sem medo de ser perseguido, sem medo de ser preso, sem medo de morrer por causa do Evangelho. Nós temos esse privilégio, queridos. E olha que na sociedade em que vivemos, agora parece uma espécie de status dizer que é cristão, né? Cristão só de palavra, mas não de ações. Não, querido, já voltou ao normal aqui, pode deixar. Cristão de palavras, mas não de prática. Isso muitas vezes confunde, às vezes até descredibiliza aqueles que realmente estão abraçando a missão. Porque muitas vezes nós somos comparados, ou o verdadeiro cristão é comparado com aquele que não quer nenhum tipo de compromisso com o Evangelho. Não quer nenhum tipo de compromisso com a sua missão de pregar o Evangelho, de ser cristão, de ser testemunha, de ser exemplo, de ser um discipulador, de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. O que tem impedido a nós, o que será que tem nos impedido de executar a nossa missão? A missão que Cristo nos confiou. E eu quero, seguir para o final dessa reflexão dessa noite, dizendo que existe uma outra conclusão ainda, uma terceira conclusão. É que quem vive para a missão, porque ele entende o significado da missão, porque ele entende a urgência e a importância da missão, ele se empenha para concluir a missão que a ele foi confiada. E aí no versículo 24 de Atos 20, o apóstolo Paulo, ele termina da seguinte maneira. Dizendo que ele não tem a vida dele como valiosa, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus o confiou. E aí ele diz para a gente qual é esse ministério, qual é essa missão, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, a missão que você tem, a missão que eu tenho, é de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E é interessante como Paulo ele usa essa metáfora para poder falar do ministério dele. Ele usa a metáfora da corrida, essa metáfora para poder representar a missão dele. E aí se a gente para pensar numa corrida, principalmente numa corrida de longa distância, que eu acho que é uma das mais difíceis de ser completadas, a gente entende que para iniciar uma corrida, primeiro a gente precisa de um preparo. Com esse corpo esbelto que o pastor tem, eu não conseguiria correr uma maratona, porque eu não tenho o preparo necessário para correr uma maratona. Para você iniciar uma corrida, você precisa de preparo. E esse preparo para nós, na nossa missão, vem pelo conhecimento a respeito de Deus. Como eu conheço a Deus? Através daquilo que Ele se deixou ser revelado a nós. O nosso preparo, ele acontece quando existe, além do conhecimento, existe o relacionamento com Deus. Quando nós o buscamos em oração, no secreto do nosso quarto, quando nós buscamos o Senhor
em todos os momentos da nossa vida. E esse preparo acontece quando, além do conhecimento e do relacionamento, existe uma intimidade com Deus. Só tem intimidade com Deus quem tem comunhão com Deus, queridos. E antes da nossa corrida ministerial, da nossa corrida cristã, antes da nossa corrida de missão, nós precisamos estar preparados para iniciar essa corrida. Para percorrer uma corrida é necessário também utilizar os equipamentos próprios e adequados. Eu não posso correr descalço, porque eu não vou conseguir. Eu não posso correr com um sapato que aperte muito, que não me dê os recursos necessários que eu preciso para esse tipo de atividade. Eu preciso estar munido das roupas, dos equipamentos próprios e adequados. Não posso correr de terno e gravata. Eu preciso estar com roupas leves que me deem maior flexibilidade para que as minhas passadas possam ser mais longas e que possam ser mais frequentes e constantes. Precisamos, queridos, estar equipados com os instrumentos necessários para que a gente possa executar essa missão. E esse equipamento e esses instrumentos nós encontramos na palavra de Deus. A nossa corrida tem que ser feita utilizando a palavra de Deus. A nossa missão, ela precisa ser por amor a Cristo e em nome de Cristo, utilizando a palavra de Cristo. É a palavra do Senhor que é o nosso instrumento, queridos. E para completar essa corrida, a gente precisa de condicionamento. É necessário um condicionamento. Na vida cristã, e preste muita atenção nisso que eu estou falando, que eu vou falar agora. Na vida cristã, na nossa missão, essa nossa corrida é uma corrida que não é uma corrida de velocidade. A corrida cristã, a corrida ministerial, é uma corrida de perseverança. É uma corrida de resistência. É uma corrida de constância. Muitas pessoas iniciam essa corrida, mas poucos conseguem concluí-la. Muitas pessoas começam a correr, mas poucos chegam até o final. Dentre todas as pessoas que iniciam essa corrida, é muito fácil a gente ver que muitas pessoas elas vão ficando pelo caminho. Porque perdem a firmeza e a constância dos passos, a firmeza, a constância, a convicção da sua missão. Aquilo que 1 Coríntios 15:58 vai dizer: sejam firmes e constantes, sempre abundantes, tendo a plena convicção que no Senhor o seu trabalho não é inútil, o seu trabalho não é vão. E mesmo sabendo que no Senhor nenhum trabalho é inútil, muitas pessoas acabam ficando pelo caminho. Porque, de repente, colocam todo o seu gás de uma vez só e não tem o condicionamento necessário. Não buscam em Deus o condicionamento necessário para completar a sua corrida, para terminar a sua missão. O apóstolo Paulo, ele era muito ciente daquilo que ele necessitava. Ele era muito ciente do compromisso de chegar ao final da sua missão. 2 Timóteo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele deixa uma declaração para o seu discípulo Timóteo. No final da sua vida, o apóstolo Paulo diz que combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida, que vai dizer em algumas outras versões, guardei a fé. Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu isso daí? Dizendo que ele estava completando a sua missão com excelência. Paulo estava numa prisão em Roma. Ele já havia sido preso uma vez por estar pregando o Evangelho. E essa era a segunda vez que Paulo estava sendo preso por amor a Cristo. Paulo estava passando por momentos dificílimos, provavelmente dentro de uma masmorra fria.
Paulo estava vivendo os piores momentos de sua vida humanamente falando, mas os melhores momentos de sua vida no seu ministério cristão. Paulo estava aguardando a sua execução, aguardando o momento do seu martírio, o momento da sua morte física, mas com plena convicção de que haveria uma continuidade na sua vida eterna. Porque se fisicamente a sua vida estava chegando ao fim, espiritualmente a sua vida não havia nem começado, estava apenas no começo, porque havia toda uma eternidade com Cristo Jesus. O verdadeiro sucesso, queridos, não é viver muito, mas é terminar a carreira como Deus nos confiou, da forma que Deus nos confiou. O objetivo da nossa carreira não é apenas começar com Deus. O objetivo do nosso ministério não é apenas começar esse ministério com Deus, mas é chegar ao final desse ministério, chegar ao final dessa missão, mantendo-se fiel a Deus. Porque Deus não procura aqueles que apenas começam com fidelidade, mas aqueles que continuam fiéis até o final. Apocalipse 2, versículo 10. O Senhor Jesus, Ele vai dizer para a sua igreja: sejam fiéis até a morte. Se necessário for, que morram pela sua fidelidade à sua missão, que vocês terão uma recompensa no final. Sejam fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Quem vive para a missão se empenha para concluir a missão, porque ele sabe que ele precisa apresentar os resultados, ele precisa prestar contas. E a maior tragédia na vida do cristão não é você morrer e ter sua vida chegando ao fim, é você viver e chegar ao final da sua vida sem ter cumprido a missão que Deus te deu. Chegar ao fim da sua vida e perceber que você não cumpriu a missão que Jesus, Ele confiou a você. Pela vida de Paulo, pelo exemplo de Paulo, a gente chega à conclusão de que uma vida comum, uma vida simples, ela pode se tornar extraordinária, quando ela é vivida para a missão de Deus. E o que tem sido mais importante na sua vida? O que tem sido mais importante para você? Terminar a sua vida, viver a sua própria vida? Ou a missão que Deus te confiou? O ministério de louvor já pode estar vindo à frente. O que tem sido mais importante para você? Eu quero te dizer, queridos, que Deus te chamou não apenas para você existir. Ele não te chamou apenas para isso, mas Ele te chamou e te confiou uma grande missão, e você precisa concluir essa missão, porque Cristo vive e voltará. Nós vamos completar a missão. Esse é o tema da campanha de missões mundiais, e esse tem que ser o tema das nossas vidas todos os dias, para que a gente nunca se esqueça da nossa missão. Não existe vida mais valiosa para Deus, e não existe vida mais valiosa até para nós mesmos, do que viver aquilo que Deus tem como expectativa para nós, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para isso, queridos, nós precisamos transformar a nossa missão em ação. Que não fique somente no campo das ideias e das vontades, mas que passe pela decisão e sejam revertidas, sejam materializadas em nossas ações. A missão de levar o Evangelho não é somente da igreja, mas é uma missão de cada um de nós. E hoje é o dia de você decidir o que é mais importante para a sua vida: vivê-la para si mesmo ou para cumprir a missão do Senhor?